Eu sou João Meirelles Filho e esse é o curso de Gestão Ambiental no Contexto Amazônico. Nós estamos aqui apresentando um conjunto de aulas com o tema de Introdução à Amazônia e essa é a aula 11, Ameaças à Amazônia, e essa é a parte final, parte 4 da aula 11. Vamos a ela. Vamos tratar das barragens. As barragens não estão falando apenas das hidrelétricas, elas são as mais visíveis, mais preponderantes, mas nós temos muitas propriedades rurais, especialmente dedicadas à pecuária, uma grande quantidade de barragens, de açudes, né, que obviamente tornam as cabeceiras, principalmente das bacias, uma situação de corte de seus ciclos naturais e de erosão e de entupimento dos rios com areia, enfim, e outras matérias orgânicas, né. Nós temos uma situação, eu acho que é importante a gente olhar a Amazônia como um todo, porque muitas vezes a gente olha só as barragens nos rios amazônicos brasileiros, né, e esquece que muitas das águas e das bacias que formam então a bacia do Rio Madeira, as bacias do Rio Maranhão, que tem o Rio Ucaiali ao sul, o Rio Içá, que é o Putumayo, chega até o Equador, e a bacia do Rio Negro, que adentra a Colômbia, né? Elas têm toda uma conexão que chega ao Brasil, né? Então, essas barragens aqui, dá para ver a quantidade de pequenas barragens que existem nos países andinos, e a gente vê também as micro e pequenas usinas, as PCHs, como se falam, em grande crescimento no Mato Grosso e em Rondônia, e agora subindo aí só a bacia do Tapajós, há estimativas, há possibilidades de implementação de mais de 50 barragens, principalmente para fins hidrelétricos, mas as barragens podem ter outros fins também, né? E isso é algo bastante significativo. E o primeiro nós temos 4 grandes barragens na Amazônia, né? 2 barragens ali próximo a Porto Velho, em Rondônia, no Rio Madeira, né? Uma bem próxima da outra, e temos Tucuruí, que é a mais antiga, no Rio Tocantins, na altura de Tucuruí, numa distância de 300 km de Belém, e temos Belo Monte, a mais recente, no Rio Xingu, na Grande Volta, né? Algumas delas tiveram lagos extremamente grandes, principalmente no período da ditadura. Então, 2 barragens chamaram muito a atenção, São Balbina e Samuel Balbina, ali próximo a Manaus, ao norte de Manaus, em seguida a Presidente Figueiredo ali, no Rio Atumã, que é um rio de águas pretas que deságua diretamente no Amazonas, né? E uma barragem totalmente desproporcional à dimensão do lago e à geração de energia. Compare-se, por exemplo, Tucuruí, que era até a chegada de Belo Monte a usina de maior potencial, né? Na verdade, Tucuruí capaz de produzir muitas vezes mais que Belo Monte, porque Belo Monte, durante boa parte do ano, não está operando integralmente, né? Mas Samuel e Balbina são usinas que fizeram lagos extremamente grandes, e isso permitiu a revisão, revisão da maneira de construir, e Belo Monte já veio numa outra tecnologia de um lago bem menor, onde a água basicamente flui. Obviamente os outros custos não estão aqui considerados, custos ambientais e sociais, né? Os impactos de Tucuruí até hoje não foram resolvidos, o deslocamento de populações é um assunto que não foi tratado, muitas populações do entorno não têm energia ou demoraram muito tempo para ter energia. Aqui ao lado de Belém, uma comunidade demorou 25 anos para receber energia, apesar de ter um linhão passando sobre ela, né? Então esses casos se repetem, e o que mais dá a impressão é que o poder público não consegue resolver os seus grandes problemas gerados por estas grandes barragens no tempo que ele precisa ser resolvido. Relacionadas às barragens, e na verdade a barragem é uma grande obra, né? Eu queria aqui comentar o impacto dessas grandes obras, né, de forma muito genérica, porque na verdade esses tipos de impacto já foram comentados tratando das outras questões, né? E a principal consequência é que torna acessível uma região que muitas vezes estava um pouco isolada, ou tinha um acesso mais precário, ou tinha menos infraestrutura como um todo, e a grande obra traz todo um contexto de
de grande contingente masculino para o empreendimento de 10, 20, 30, 40 mil pessoas, às vezes, para construção, um período que às vezes demanda 1, 2, 3, 4, 5 anos, depende do tipo de empreendimento, né? E que isso há uma modificação no contexto social ali e econômico brutal. Então as populações tradicionais que não foram convidadas a participar dessa decisão, raramente o são, consultadas pelo menos, vão ser impactadas de forma permanente, inclusive com deslocamento, no caso dos lagos, né, e outros casos que tem que se passar em determinadas infraestruturas, né, e essa é uma questão que a Amazônia vem sofrendo com essas decisões e segue, é uma questão iniciada ali com a própria Belém Brasília, mas durante o governo militar e principalmente a partir do Grande Carajás, esse conjunto de grandes obras se tornou um fato recorrente de que há pouca consulta, pouco envolvimento, pouca discussão, mesmo sabendo-se que são empreendimentos que terão uma vida útil econômica de 100 anos ou 50 anos, enfim, uma barragem é pensada para isso, mas entre as decisões de realização disso, né, como foi o caso de Belo Monte pelo governo Dilma, né, ou como outros durante o governo militar, são feitos a toque de caixa, porque aquele governante ou aquele conjunto ali socioeconômico e político decide que quer fazer no tempo que lhe interessa. E, na verdade, a gente poderia aqui falar muito tempo sobre as grandes obras, isso seria um capítulo muito longo, mas eu acho que, como a gente tratou dos grandes efeitos nas outras questões, eu acho que eles estão razoavelmente cobertos. Na Amazônia, outras atividades têm sido causadoras de grandes impactos, estão dentro desse contexto de ameaças, né? O narcotráfico é algo crescente, e principalmente em algumas regiões de fronteira, né? Principalmente na região aí entre Letícia na Colômbia, Tabatinga no Brasil, naquela região do rio Solimões, entre o Maranhão e Solimões, como outras fronteiras ali em Guajará-Mirim e outras áreas no Acre, enfim. Mas ele, obviamente, interessa ao mercado consumidor e utiliza principalmente os grandes rios, que são facilmente navegáveis sem serem abordados aí pelas autoridades. Então, o narcotráfico é uma questão que tem trazido recursos e sistemas e máfias para operar na região. E, obviamente, está associado a armas, não só ao tráfico de entorpecente, e muitas vezes associado ao tráfico de animais. Na verdade, é o que a gente chamaria não de a biogrilagem, né? E nós temos uma ONG que trata muito sobre isso, a Renktas, e a Renktas fala desse tráfico, e as estatísticas mundiais dizem isso, que dos 4 atividades ilícitas no planeta, na economia planetária, a biogrilagem, né, o tráfico de animais silvestres é a quarta em importância econômica. Essa é uma atividade pouco também, assim como essas questões das ameaças, né, elas têm algo em comum. Elas são pouco monitoradas, são insuficientemente estudadas, né? A gente sabe pouco sobre o impacto, né, da atividade madeireira, o impacto econômico, social, ambiental, pouquíssimo sobre a questão do garimpo, menos ainda sobre o impacto do narcotráfico e pouquíssimo, se não fosse a Renktas e alguma outra, vamos dizer, oficial aí nos órgãos públicos que se preocupa em ter informações qualificadas, né, a gente teria pouquíssimas informações. Então, essa é uma questão muito relevante, porque sem informações, sem estudos, sem monitoramento, sem acompanhamento, o próprio poder público ele pouco se esforça, porque ele não é cobrado suficientemente, nem a sociedade civil compreende a dimensão dessas questões, né? A pesca, por exemplo, que é uma atividade tão importante aí nós estamos falando mais de 200, 300 mil famílias vivem na Amazônia em função da pesca. Só na área marinha, entre São Luís e lá a costa do Amapá, nós estamos falando mais de 100 mil famílias que têm na pesca ou sua atividade de subsistência ou uma atividade relacionada ao meio de vida ou parte do meio de vida. E na área da pesca fluvial, nós temos aí outras 200 mil famílias por baixo, né? A gente não tem uma precisão desses dados. O governo federal e os governos estaduais nunca se esforçaram
para ter estatísticas estruturadas e permanentes e suficientes, tanto que a gente se baseia muito em pesquisas da academia e poucas organizações da sociedade civil se dedicam a isso. Então, mas as informações, o que a gente recebe, né, de informações de comunidades tradicionais é da diminuição dos estoques pesqueiros, da invasão de áreas de pesca tradicional por grandes pesqueiros comerciais que usam redes inadequadas, equipamentos também, na época da motorização dos grandes barcos, do nylon, né, da chegada dos produtos de origem química, que é o nylon no caso, houve também uma mudança de escala na pesca, na própria caça, com o uso de armas de fogo cada vez mais sofisticadas. Então esse conjunto de tecnologias tem resultado num impacto ambiental de difícil recuperação das paisagens, das espécies ou do conjunto de ecossistemas, levando aí ao que a gente, para concluir essa aula, né, a questão das consequências. E aí eu volto a contar com o meu amigo poeta Tiago de Mello, amazonense, do Paraná do Ramos, com essa bela frase que é ao mesmo tempo muito precisa. Sucede que a floresta não pode dizer, a floresta não anda, a selva fica onde está, fica à mercê do homem. Por isso é que há 4 séculos o homem vem fazendo da floresta o que bem quer, sempre que pode, com ela e com tudo o que vive nela, dentro dela. A floresta entrega o que tem, são séculos de doação do que a floresta amazônica tem, de bom para a vida do homem da região e das mais afastadas partes do planeta. Então essa mensagem do Tiago, que está no Mastro da Floresta, que é um dos belos livros que ele escreve, e nos outros poemas, é muito importante para a gente entender também, não ficar só na observação racional, tentar compreender a dimensão dos direitos, né, que tem também o meio ambiente, que tem os animais, que tem, enfim, um ambiente saudável, a uma vida saudável. Então, a gente esquece que os direitos não são apenas humanos, né? As consequências, obviamente, a gente tratou de muitas delas, elas são de diversas formas ambientais, sociais e culturais e econômicas, e a gente, isso resulta, né, que a gente acaba se concentrando muito na questão do desmatamento, e agora crescentemente em relação às queimadas. E a questão das mudanças climáticas, que foi trazida uma agenda internacional, que foi absorvida pela imprensa, pelo menos, e está sendo tratada pela academia de forma crescente, pelas organizações da sociedade civil, começam a ser comentadas, né? E aí eu quero também repetir uma palavra do Paulo Moutinho, do IPAM, uma importante organização da sociedade civil, falando sobre essa mudança da Amazônia. Ainda tem sido replicado na Amazônia o mesmo modelo existente há 25 anos de uso e ocupação da terra, em boa parte de forma ilegal, pela agropecuária, exploração madeireira e o garimpo, que só tem gerado destruição. É preciso que a sociedade civil brasileira faça uma escolha definitiva do modelo de desenvolvimento econômico que se quer para a Amazônia, porque o que está em vigor só tem gerado concentração de riqueza, de terra, desmatamento da floresta. Eu acho que essa frase ajuda a resumir um pouco e nos ajuda a olhar alguns mapas que eu vou apresentar agora, né? Isso é mapa de calor, ou seja, relacionado a queimadas, né? Nós só temos visto de forma crescente, apesar do desmatamento estar controlado em alguns anos, as queimadas têm crescido muito. Um ano ou outro, em função de condições climáticas, de mais chuva, muita umidade, isso não é tão forte. Mas as queimadas denotam um processo contínuo, diferente do desmatamento que ocorre uma vez, às vezes ele é continuado no segundo ano, mas as queimadas seguem por anos e anos e anos, e até como forma, como a gente colocou, de limpeza do pasto, limpeza do local, para alguma atividade agrícola, o que seja. Como aqui, uma imagem do PRODES, que é um dos satélites do INPE, né? E agora eu também gostaria de comentar que os órgãos públicos, muitos deles não estão prestando um serviço suficiente, né, de informação. Então o INPE, por exemplo, que é o principal órgão de pesquisa na área de imagem de satélite e todas as imagens de observação das questões relacionadas ao espaço e outras questões importantes, no seu site, por exemplo, o INPE fala quanto já foi desmatado na Amazônia. Já foram desmatados 700 mil quilômetros quadrados, tudo bem, é uma área que a gente sabe que é grande, mas eles comparam com 23 Bélgicas, 17 Holandas. Quem que vai compreender isso?
Agora, se a gente compara o seguinte, 700 mil quilômetros quadrados, são 70 milhões de hectares, equivale aos estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e mais da metade de São Paulo. Isso num processo de 40, 50 anos. É assim nós conseguimos visualizar, e não com uma comparação esdrúxula. O que é a Bélgica, a Holanda? Não tem nenhum sentido. Da mesma maneira, né, eu fiquei abismado ao consultar o site do INPE, né, que o INPE, para explicar por que cortam as árvores na Amazônia, recorre a uma matéria da imprensa. Pode ser uma matéria muito bem feita, mas será que o INPE não tem capacidade de produzir a sua própria informação? Então ele recorre a uma informação da Folha de São Paulo. E também uma explicação muito genérica demais para o principal órgão de observação do desmatamento dizer que o desmatamento acontece por muitas razões, como a exploração madeireira ilegal, agricultura. Cadê a pecuária? Desastres naturais? Desmatamento ocorre por causa de desastres naturais? Enfim, essa dificuldade de acesso à informação, eu acho que é uma questão que a sociedade civil tem que exigir, primeiro, qualificada, e segundo, de forma muito clara, e não isso que está aqui nessa matéria, que com certeza a Folha escreveu isso com outras intenções. Então eu acho até deprimente ver uma questão tratada dessa maneira. E voltando à questão do desmatamento, a gente gosta de acompanhar essa curva, que é essa montanha russa, né? De sobe e desce desmatamento em função de maior controle, governos mais comprometidos politicamente, órgãos estão sempre ali preparados, muitas vezes acabam sendo desmantelados, estruturados como está em processo, né? Mas vejam vocês que há uma questão muito importante. Muitos pesquisadores falam a Amazônia vai acabar em 50 anos, outros falam vai acabar em 100 anos. Do jeito que está, seja com taxas altas ou pequenas, vai acabar em 150 ou vai acabar. Essa é que é a verdade. Então, o maior ou menor, claro que é muito importante, mas o desmatamento zero, que é uma proposta que está crescendo em diversos níveis, ele faz muito mais sentido e esse gráfico deixaria de existir, né? E lembrando o seguinte, desmatamento é igual medir febre de doente. É só dizer, está com febre. Isso não cura a doença. E olhar a taxa de desmatamento desmatou. Então essa não é a questão, isso é consequência. Por isso que a gente tratou primeiro de causas, das atividades que implementam a partir dessas causas, e estamos agora finalizando com as consequências. O Amazon trouxe uma reflexão importante que precisa ser avançada, que é não olhar a Amazônia de forma binária, ou seja, preto e branco, ou azul e amarelo, enfim, o que seja. Não olhar a Amazônia como desmatado e não desmatado, ou seja, áreas naturais e áreas antropizadas. E olhar as regiões por pressão, né? Então toda essa região em vermelho, né, é região desmatada, isso foi da ordem de 2015, há cerca de 5 anos. Agora tem uma área enorme, que é essa de verde claro, que é a área sob pressão, ou seja, aquela onde está tendo coleta de madeira, onde está tendo garimpo, onde está uma pressão de grandes obras, enfim, várias outras dessas, onde a invasão está ocorrendo de grileiros e outras formas de ocupação, né, ou pessoas que se dizem proprietárias e vão lá e realizam desmatamento ilegal. Talvez isso aqui é uma visão muito genérica, se a gente for ao detalhe, numa área tão grande como essa, né, com mais de 3 mil quilômetros de leste a oeste e outros 3 mil de norte a sul, e seria muito mais detalhado esse mapa. Mas o importante aqui é a lógica de compreensão, que a gente não pode olhar a Amazônia de forma binária, desmatada e não desmatada, como aquele gráfico anterior que a gente olhou. Desmatou, mais ou menos desmatou. Então essa é uma questão, né? A gente tem que olhar em função da vulnerabilidade, dos riscos. É esse tipo de abordagem que interessa. Aqui naquele mapa, por exemplo, só para dar estatística, teríamos aí quase que metade com florestas ambientes sem sinal muito grande de pressão, uma pressão sobre 20%, o antropizado, que eles chamam de pressão humana consolidada. Eu discordo da palavra consolidada, para mim não existe uma área consolidada de pecuária, isso para mim não tem sentido. E é só a palavra consolidada, mas nós estamos vendo ali que foi uma área que foi brutalmente modificada, eu diria assim, e áreas sobre pressão incipiente. O importante disso é que nós não teríamos desmatamento em 20% da Amazônia como realmente temos. Nós temos uma pressão sobre metade da Amazônia, talvez hoje até sobre uma área ainda maior, né? E isso que é a conclusão mais importante.
recorrendo a outro mapa do Amazon, nós vamos ver também a pressão sobre as unidades de conservação, sobre as terras indígenas. A Heisig também trata muito disso. Se a gente visitar o mapa com mais cuidado no Maranhão, nós vamos ver uma pressão enorme sobre áreas indígenas, fazendas inteiras, o roubo recorrente ali. Por que não se trata desses assuntos com a profundidade que eles merecem? E são assuntos da União, ou seja, do governo federal, né? Então, o que a gente pode concluir é que é o maior desmatamento de uma floresta tropical da história da humanidade em meio século e 50 anos. Isso foi feito, portanto, por 2, 3 gerações, de forma contínua, com menor ou maior grau de pressão, de vulnerabilidade, mas o que temos é uma escalada, um processo contínuo de destruição que está em andamento. Então não temos 20% destruído da floresta, temos pressionado 50% dos ambientes, dos 260 tipos de ambientes distintos, dos ecossistemas distintos da Amazônia, dentro de uma região que ainda é a maior floresta tropical do planeta. Agora, foi destruída aí uma área de 60 milhões, 70 milhões de hectares, e que é patrimônio da nação, mais do que tudo, e não apenas do indivíduo, né? E aí nós poderíamos ir para diversas consequências, né? Esse é um mapa recente, bastante sofisticado em termos de estruturação, de quais são os municípios vulneráveis em questões de mudanças climáticas, né? E nós vamos ver que a vulnerabilidade, como a mudança climática é global e o impacto disso é inexorável, vem de fora também da Amazônia, algumas regiões que são mais preservadas também estão sendo impactadas, não apenas aquelas que estão mais desmatadas, né? E aí voltamos a Heisig, né, com esse mapa da Amazônia sob pressão, que nos permite, depois eu convido vocês a estudarem isso com mais calma, né, a enxergar que, na verdade, a Amazônia está toda retalhada. Isso parece uma colcha de retalhos, com diversas questões de enfrentamentos e pressões diversas. Numa região é mais a pressão que as estradas que o petróleo abriu, na outra, ali no Equador, no Peru, a outra é a questão da pressão da monocultura da soja. Na maior parte é a pecuária consolidando esse processo e daí por diante, né? Enfim, para finalizar, usando palavras de um pajé que eu ouvi num evento que a gente organizou no passado, da Amazônia, né? Ele falou, o pajé Manuel Moura, um tucano do Alto Rio Negro, falou o seguinte: a Amazônia é uma confusão total de raça, de língua e de dinheiro. A sociedade nunca estudou o índio e ensina mentira para os seus filhos. Não sabe como é o respeito de um homem para o outro. O dinheiro destrói a Amazônia. Fica difícil para nós índios entendermos o que é educação. Enfim, então aqui nós temos mais algumas consequências sociais, apenas para vocês depois se aprofundarem, né? Questões que a Unicef levantou recentemente. A Unicef vem acompanhando, através do selo Unicef, o impacto, não especificamente desmatamento, o impacto da sociedade, né, para as crianças e adolescentes, né? Na Amazônia nós temos aí 808 municípios em 9 estados, né, sendo que a maior parte das pessoas são jovens, 1/3 dos habitantes são jovens, né, menos aí de 20 anos, e a população mais jovem do Brasil. E ao mesmo tempo que tem menos acesso à educação de qualidade, a saneamento, as piores taxas de mortalidade, principalmente na área indígena. Temos o trabalho infantil, inclusive, crescendo agora com a questão do açaí. O açaí traz toda uma pressão sobre as crianças e jovens, principalmente os jovens, para entrar no mercado precocemente, enquanto a educação ainda é muito pequena e o apoio, na verdade, a essas famílias ainda é insuficiente. Então o açaí é uma questão que precisa ser tratada. Nós temos possivelmente 100 mil crianças trabalhando no açaí e esse assunto não é tratado devidamente. E a questão é isso que a nação quer, que cada litro de açaí tem uma lágrima de uma criança, é isso? O suor de uma criança? Essa é a questão que nós temos que enfrentar. Isso é tão importante quanto enfrentar o desmatamento. E lembrando que a violência contra a mulher, que a questão de equidade, respeito à mulher, é tão importante, mais importante que o desmatamento, e as cidades da Amazônia têm sido frequentemente as primeiras no mapa da violência. Paragominas foi em 2012, Ananindeua em 2015, Marabá em 2017, Marabá está sempre ali. No IPEA recentemente, Altamira, Canaã, enfim, essas cidades que têm até mais recursos que a maior parte das cidades, como é o caso de Canaã, de Paragominas e Marabá,
são as cidades mais violentas, e isso precisa ser entendido por que isso, né? Esse é o fato da pressão da fronteira pioneira, enfim, do modo de desenvolvimento escolhido, né? E depois eu convido vocês a olharem um pouco esses gráficos, que obviamente aqui não daria muito tempo, e olhar o impacto na educação. O fato é que, em termos de Brasil, a Amazônia é a região que tem os piores índices de educação, né? Principalmente no ensino fundamental e nas creches, né? O Brasil, por exemplo, tem 34% das crianças de 0 a 3 anos em creche, na Amapá tem 7%. Isso na região norte tem 18%, mas se a gente for aos municípios no detalhe, nós teremos municípios que terão percentuais menores que 5%. Né? E da mesma maneira, né, nós vamos ver muita gente fora da escola, né? E isso é um drama quando a gente tem quase 600 mil meninas e meninos de 4 a 17 anos fora da escola. Isso é um impacto muito maior do que qualquer outro para a nação, né? Então, nós temos aí, a Unicef comenta, né, que essa distorção, pessoas mais velhas que estão cursando o curso atrasado porque não tem uma oferta boa ou então estão trabalhando, tem 1.600.000 crianças e adolescentes na distorção idade séria. É um número mais grave, e o Pará é o estado com mais gravidade nesse assunto. Sem contar aí analfabetismo funcional. Eu já ouvi dados do TRE, que é o único que tinha, agora não tem mais, né? Sobre analfabetismo funcional, que no Marajó poderia chegar a mais de 80%. Mas e cadê esses dados, né? Muito obrigado e até a aula 12, onde nós vamos tratar finalmente das estratégias de conservação.